assim, meio que... Muito bem, voltamos aí depois do papo com o Crespo. O Calçado ia falar do São Paulo, aí já pegou o gancho, deu certinho ali. O Crespo já falou, vamos lá. Ele está tentando criar um formato, recriar pelo menos, né? Ele começou usando uma defesa com 5, agora ele com a volta de Calleri, Luciano e o Lucas Moura. Ele pode montar um time diferente, uma linha de 4 na defesa, mas ele tem 3 jogadores no meio de campo. Quer dizer, ele tem um formato definido, né? Isso está muito claro, que é Pablo Maia, Danielzinho, Marcos Antônio, aí Lucas Moura, Calleri e Luciano, cara. É o que São Paulo tem, não tem como escapar disso. Então, hoje, e eu estava vendo as substituições, o trio ofensivo ficou quase até o final. Todo mundo. Calleri saiu aos 90 minutos. Então desenvolver e manter os caras para ver se começa a render com um trio que estava todo mundo. Se você pegar o Lucas Moura e o Calleri, eles passaram mais tempo contundidos, né? Sem condição. Até se questionava o Lucas e ele dizendo quando o Lucas tivesse condições e tal. E é isso que ele está tentando fazer. Pensando no confronto dele com o Bragantino, ele tem uma missão, tudo bem, os números do São Paulo e de vários times neste momento refletem a dificuldade que eles tiveram ao longo do campeonato. Então, eles tiveram dificuldade, isso não quer dizer que eles, neste exato momento, são esses números. Mas o São Paulo tem um saldo negativo de gols. Ele tomou 12 e fez 11. Então ele tem que... Essa é a história do time contra uma equipe que tomou 2 gols e não perdeu. Então tem aí uma missão muito importante que é contra o Red Bull Bragantino, que eu acho que é o jogo mais difícil, né? Mais equilibrado. Eu tava perguntando. Pode falar. Ele está buscando encaixar... Sabe, eu preciso encontrar um formato aqui que se não são 11, são pelo menos 9, mas eu tenho isso aqui. Norte, é o que ele está conseguindo fazer. Eu estava falando dos confrontos mais difíceis aqui, né? E aí tá falando do São Paulo. Vocês acham que dessa aventura, foi uma aventura essa primeira fase, né? Uma aventura, porque você começa sem férias direito, sem preparação direito, e já em uma parte mesclando com o Campeonato Brasileiro. O narrador William falava o seguinte: momento de loucura e mágica. Momento de loucura e Foi mágica. Isso que São Paulo passou bem na primeira fase. Mais loucura do que mágica. Exatamente. Aí teve time que jogou Supercopa, tem time que já está de olho em Recopa. É uma loucura, né? Uma aventura essa primeira fase. E a gente só está no comecinho aqui, estamos no meio de fevereiro. É o calendário do triênio, né? Então faltam mais 2 anos. Exatamente. Então assim, no Campeonato Paulista, dos 4 grandes que passaram, o São Paulo é o que chega um pouquinho mais fortalecido, porque assim, ninguém começou bem. O Palmeiras, evidentemente, à frente pelo elenco que tem, pela condição que tem, mas pressionado pela ausência de títulos do ano passado. Cobrança até por desempenho, que o Palmeiras não foi bem em determinados jogos decisivos do ano passado. São Paulo com a crise política. Corinthians veio de um título de Copa do Brasil, lidou bem, mas, claro, o ano passado não foi fácil para o Corinthians. E o Santos, por tudo que foi, brigou contra o rebaixamento o ano passado. São Paulo é quem chega um pouquinho mais fortalecido? Não, assim, numa ordem, rapidamente, faço Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos. O Corinthians está fortalecido por conta do título, não precisa falar, já tem um esquema também pré-definido, o Dorival sabe... E o Dorival muito bom nesses jogos de mata, né? Ele consegue arrumar o esquema justamente para tentar aproveitar as fraquezas de seus adversários, então ele pode mexer em algumas peças do meio campo, a gente fala do Bidon, a gente fala do Ranieri, enfim, jogadores que ele vai mudando a função de acordo com o que ele vai enfrentar de adversário, então ele já conhece também mais ali, já sabe o que ele consegue tirar de cada jogador dependendo do contexto. Palmeiras não precisa falar, dos grandes foi de fato o que fez a melhor ali, né, a campanha na primeira fase. O São Paulo a gente vê essa sequência recente, então uma subida ali de produção, e tem o Santos, que a gente já falou que o Vojvoda ainda está procurando, está tentando achar o que ele vai fazer com esse time.
Então, se eu fosse colocar na ordem, eu colocaria esses quatro desse jeito. Também. Eu propus muito pela segurança, pela consistência do Palmeiras, né? Porque o começo do Palmeiras decepcionante foi difícil. É ser vice-campeão brasileiro e vice-campeão da Libertadores. Não, sim. O decepcionante do Palmeiras, o decepcionante de um nível alto. É a crise de rico. É a crise de rico. Exatamente, é isso. Só que a cobrança vem, exato, não tem jeito. Claro. O torcedor colocou o sarrafo lá em cima, tem que ganhar um título. Todo ano tem que pingar um títulozinho lá na conta. Não pingou. Estar fortalecido ou ser forte é uma coisa, estar em ascensão é outra. Isso. Eu acho que o São Paulo é o momento de maior ascensão. Até porque faz 3 semanas aqui a gente estava falando em possibilidade de rebaixamento. Sim. O torcedor tricolor até antecipava isso. Sim. Nós falamos de trocar treinador. É um momento que as boas notícias não param de chegar. Faz 15 minutos o UOL colocou aqui numa apuração que o contrato do Marcos Antônio está quase certo para 2030. Já fortalece o que o Calçade estava falando de quem tem. O Lucas voltando, como está voltando, é uma ótima notícia. O Caleri voltando como está voltando é uma ótima notícia, até porque antes de se ausentar, o Caleri não estava bem. Então, o São Paulo é quem tem mais boas notícias nessa reta final. Agora, em termos de força, para mim, e eu tenho falado isso mesmo nos anos que o Palmeiras não ganha o título paulista, o Palmeiras, para mim, é sempre o mais forte, continua sendo o mais forte, com o trabalho mais consistente. O Corinthians está num bom momento, num momento que, como o Calçade falou, parece que todo mundo ali sabe o que quer, o que tem que fazer, né? Mesmo quando as coisas parecem não ir muito bem. Isso aconteceu em muitos jogos dessa fase. O Corinthians ganhou jogos que não se imaginava que ele fosse ganhar. E isso resultou numa classificação relativamente confortável. Não segura porque hoje poderia ter caído fora, mas de qualquer forma o trem não saiu do trilho. Agora, o momento do São Paulo é o momento mais, o perdão da má palavra, auspicioso. Auspicioso é bonito. Aliás, deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer ouvir o Voivoda? Quero ouvir. Quer ouvir o Voivoda? Quero. Então é isso, né, família? Mais um giro de notícias do São Paulo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de dar like, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Fui.